pela palavra de Deus. Leitura bíblica, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 4. A palavra diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Aleluia! Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando Orando em Família, um encontro com Deus através desta meditação. Um momento de recarregar as nossas baterias espirituais, fortalecer a nossa vida pessoal e espiritual, um encontro com Deus para fortalecimento do nosso lar, da nossa família, na criação de nossos filhos. Estamos no 6º módulo falando sobre síntese de 2 de Pedro. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. O versículo em destaque encontra-se em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. A palavra diz que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pela palavra de Deus. Presta atenção. Provavelmente você já abriu o seu aplicativo de mensagens hoje. Quem sabe até já tenha recebido uma ótima notícia. A instantaneidade das notícias nos trouxe muitos benefícios, porém, nos tirou o prazer de receber uma carta. Se você for adolescente ou jovem, talvez nunca tenha recebido uma. Ao longo da história, o Senhor tem disposto da vida de homens e mulheres para levantar sua palavra adiante. Um dos recursos usados por eles foram as cartas. Nesta semana vamos meditar sobre a segunda carta do apóstolo Pedro. Ela foi escrita entre os anos 60 a 65 depois de Cristo e destinada às pessoas da Ásia Menor, atual região da Turquia. Podemos dizer que é uma carta de despedida. Deixa instruções, ensinamentos e verdades, tanto aos destinatários originais quanto aos seguidores de Cristo hoje. Pedro percebeu que os crentes estavam se esquecendo de quem era Jesus e começando a seguir falsos profetas e falsos mestres. Por isso, advertiu-os para que ficassem firmes nos ensinamentos de Cristo e não se deixassem enredar por falas que, em vez de levar a vida verdadeira, levam ao engano e à perdição. Não é de hoje que discípulos de Jesus e comunidades cristãs são bombardeados por muitas vozes, ideias, convites e ensinamentos. Onde o evangelho é pregado, existe oposição. Isso é facilmente comprovado tanto nas primeiras comunidades cristãs quanto nos dias de hoje. Na palavra de Deus encontramos a verdadeira razão da vida e a sua vontade para conosco. Se nos deixarmos orientar por ela, saberemos que estamos no caminho. Em Jesus Cristo está tudo de que precisamos e procuramos. Aleluia! Palavras, palavras, palavras que alimentam. Não é para parar no ponto inicial. O caminho começa aí, mas não termina aí. Depois do primeiro degrau, há o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e outros degraus. Se há degraus é porque há escada. Se há escada é porque há um topo mais acima. Entre o conhecimento e o pleno conhecimento. Entre a justificação e a glorificação. Entre a posse do Espírito e a plenitude do Espírito. Há um caminho a percorrer. Há uma rampa para subir. Se
Até Jesus, em sua natureza humana, descia e ficava forte. Lucas 2, versículo 40. Muito mais precisamos crescer nós, que carregamos o pecado em nosso interior. Não fomos salvos para parar no tempo. Não fomos agraciados por Deus para sermos uma eterna criança em Cristo, alimentando-nos só com leite e permanecendo no berço a vida inteira. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 a 3. A ignorância das Escrituras precisa diminuir, a incredulidade precisa diminuir, o medo precisa diminuir, a ansiedade precisa diminuir, o pecado precisa diminuir, o orgulho precisa diminuir, o egocentrismo precisa diminuir. Por falta de crescimento ainda dependemos de quem nos ensine as primeiras lições, quando já deveríamos ser mestres. Conforme Hebreus 5, versículos 11 e 12. Por falta de crescimento na fé, no conhecimento, nas boas obras, na oração, na comunhão com Deus, o reino de Deus cresce menos e mais devagar. O testemunho é fraco e os escândalos são mais possíveis e mais numerosos. Mas o crescimento não beneficia apenas o corpo de Cristo. Ele faz uma falta enorme na vida de cada discípulo. Há privilégios e bênçãos que só alcançaremos com a maturidade. Palavras, palavras, palavras que alimentam. E eu finalizo esta sequência de palavras proféticas meditando numa referência-chave, Romanos 12, versículo 2, que diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não seja moldado pelo mundo, meu irmão, minha irmã. É difícil obedecer este mandamento. É um lembrete de que o nosso pensamento é um dos lugares de maior luta espiritual. Pensar de maneira desleixada é mais que desleixo, é perigoso, porque somos alimentados constantemente por mensagens que distorcem a verdade de Deus e valores santos. Ao invés de ficar irado pelo fato de que o mundo age como o mundo, devemos ser transformados pela renovação das nossas mentes e fazer o que Paulo disse que fez: levar todo o pensamento, toda a palavra cativo para Cristo. Frequentemente pensamos que um dízimo é dar 10% do nosso dinheiro, mas o dízimo mais importante é dar 10% do nosso tempo para concentrar nas coisas de Deus. Um outro ponto importante: renovar a mente é um processo que pode durar muito ou pouco, dependendo de cada um. O Espírito Santo sempre nos ensinará a sujeição de nossa mente a Deus desde o momento em que somos feitos novas criaturas em Cristo. Só que muitos de nós simplesmente não aprendem, não enxergam ou não aceitam os ensinamentos do Espírito Santo e insistem em continuar pensando e se comportando como antes. A mente ainda inclina para as coisas da carne. Então, vamos consagrar nossa mente a Deus e experimentar a perfeita vontade de Deus, pelas palavras de Deus. Recebam essas palavras na santa autoridade de Jesus. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, amado Mestre. Quero te pedir perdão, Pai, pelas vezes que inclinei minha mente para as coisas da carne, mesmo sabendo dos teus ensinamentos. O meu sincero desejo, Pai, é inclinar a minha mente para as coisas do Espírito. Então quero agora consagrar toda a minha mente e meus raciocínios a Ti, para que eu fique atento aos ensinamentos do Teu Santo Espírito e para que eu haja, não com passividade em minha mente, mas conforme meu livre arbítrio, de modo a alinhar minha mente com a mente de Cristo, Pai. Ajuda-me, ensina-me, Senhor, a pensar do mesmo jeito que Jesus pensa, ou que isso reflita imediatamente no meu agir. Ó Senhor, por favor, guarde a minha alma de orgulho, meu coração de dureza e minha mente de focalizar em coisas que não são importantes, de não focalizar o suficiente nas suas coisas. Ensina-me o que significa fazer as obras do meu Pai
especialmente no mundo dos meus pensamentos. No nome de Jesus, meu maior exemplo de um que sabia e vivia a vontade do Senhor. Jesus, orienta-me na tua vontade. Em nome de Jesus, mais uma vez. Amém. E graças a Deus, 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 graças a Deus. Não hesite, compartilhe esta mensagem, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomendem, compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro, espero você e a sua família. Que Deus nos abençoe.